Bem, boa tarde, minha gente. Muito bem-vindos a mais um painel aqui do nosso Summit LBCA. Eu agradeço imensamente a presença do Dr. Neves Amorim, nosso consultor, acho que todo mundo já conhece. O Dr. Amorim é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, mestre e doutor em processo civil pela PUC de São Paulo, além de ser diretor e professor titular de processo civil da Faculdade de Direito da FAAP. O meu muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Amorim. Seja muito bem-vindo. E temos aqui também conosco a Santa Maria. Olá, Santa, boa tarde. Muito obrigado pela presença. Doutor Amorim. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre mediação, e eu peço a vocês que quem tiver alguma questão, alguma pergunta para encaminhar, que faça o encaminhamento, por favor, para o e-mail da Santa, tá legal? Todo mundo acho que já sabe, é maria.silveira@lbca.com.br. A Santa vai estar aqui junto conosco, coordenando toda essa parte das perguntas e fazendo as intervenções necessárias para a gente poder esclarecer as dúvidas que eventualmente surjam ao longo dessa nossa conversa. Bom, hoje o tema é mediação, um pouquinho da história e a mediação em si. Antes de começar nosso bate-papo aqui com o Dr. Amorim, eu queria só relembrar para todo mundo que aí que tá assistindo a relevância e a importância do tema dentro da nossa atividade. Algumas pessoas até, de vez em quando, perguntam assim, falam, puxa vida, mas eu sou advogado, eu cuido de litígios, eu conduzo processos, eu busco um resultado positivo dentro de uma ação para o nosso cliente. A mediação, ela está inserida, e ela é absolutamente prioritária, dentro das atribuições do advogado. A gente não pode imaginar que a atribuição de um advogado seja a de vencer ações. A grande função do advogado é solucionar conflitos ou auxiliar na solução de conflitos. E dentro desse auxílio, dentro dessa perspectiva de resolver esses conflitos, a mediação é um instrumento absolutamente essencial para a gente poder executar adequadamente aquelas responsabilidades que a gente tem enquanto profissionais do direito. Tá bom? Então, para começar o nosso bate-papo aqui de hoje, a gente tem, obviamente, que eu devo confessar para vocês que eu tenho aqui o meu roteiro para poder dar uma certa ordem no raciocínio e na exposição. Então, eu vou pedir aqui para o doutor Amorim, passando a palavra para ele, que conte um pouquinho de como é que é a história da mediação aqui no Brasil. Doutor Amorim, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Doutor Eduardo, agradeço o convite, sinto-me muito feliz e participativo nessas edições que nós temos feito do nosso escritório aqui, sob seu comando. Eu agradeço mais uma vez o convite, já não é a primeira vez que fazemos isso. Agradeço a participação da Santa, da nossa equipe de suporte, da Patrícia, da Fernanda, sempre cuidando da gente aí também. Dou as boas-vindas todos aqueles que nos assistem, né? Que nos ouvem, na verdade, nos assistem, porque nós também estamos sendo vistos, né? Eu gostaria de começar respondendo aquilo que você me pergunta, fazendo uma retrospectiva um pouquinho antes de 2010, né? Por quê? Porque 2010 foi o grande marco do início da mediação no Brasil, com a resolução 125 do CNJ, né? Foi um marco muito importante. Antes disso, nós tínhamos alguns pequenos projetos, mas que não andaram, não foram para frente. Ficaram aí amortecidos porque nós, diferentemente da Europa, não tínhamos muito essa cultura. Então, nós tínhamos que começar uma mudança diferente de cultura, os pensamentos da desjudicialização, que para nós foi muito custoso. E aí,
O CNJ, que foi estabelecido em 2005, por determinação da emenda constitucional 45 de 2004, criou o CNJ em 2005 e 5 anos depois, em 2010, o ministro Peluso, César Peluso, então presidente do Supremo e do CNJ, determinou que uma equipe começasse a trabalhar com mediação e saiu, então, a edição da Resolução 125, que foi o primeiro passo da mediação e o primeiro passo para que os tribunais e o CNJ, como um organizador, um catalisador de todas as políticas públicas de justiça, começou a implantar. E, para minha sorte, no início de 2011, eu cheguei no CNJ e aí me foi dada a missão pelo ministro Peluso de começar esse trabalho e essa divulgação e a instalação dos núcleos dos tribunais e dos sejusques nos tribunais, para que a população pudesse ser atendida, né? E assim foi feito. Nós começamos aí, o CNJ e o judiciário todo, a trabalhar na implantação dos núcleos e dos centros judiciários, né? São Paulo sempre foi muito à frente, sempre colocando o primeiro a instalar o seu núcleo, o primeiro a instalar o número de sejusques, que hoje, para nós, é muito maior, né, do que qualquer outro estado do Brasil, e aí nós fomos desenvolvendo. Chegou um ponto que nós começamos a perceber, e o Brasil começou a perceber, que havia necessidade de uma normalização efetiva, de uma lei de mediação. Por quê? Porque, nesse meio tempo, o Código de Processo Civil estava sendo maturado também, né? E a gente já sabia que dentro do Código de Processo Civil já havia a implantação da mediação. Então, nós precisávamos criar uma norma para não conflitar com o Código de Processo, mas para acabar por dar uma maior efetividade àquilo que estava dentro do Código, dar os detalhes de como seria o procedimento dentro do CPC. E aí nós fomos trabalhar, eu tive a honra também de participar da comissão do Ministério da Justiça para fazer a lei que se tornou, né, o projeto de lei que se tornou a Lei 13.140 de 2015. E aí, então, nós pegamos o código, na época, o Código de Processo que estava maturando, pegamos a lei de mediação e fizemos uma adequação para que nenhuma legislação acabasse anulando a outra, já que elas tinham a mesma hierarquia normativa. Aquela que viesse depois acabaria revogando alguma coisa diferente da anterior. Então, isso aí foi a história que nós chegamos. Por quê? Porque nós precisávamos de uma lei. A Argentina, nossa vizinha aqui, quando nós tínhamos lei, quando nós fizemos a lei foi sancionada aqui, a Argentina já tinha uma lei de mediação há mais de 15 anos. E ela tinha uma lei de mediação que permitia e obrigava até, em alguns casos, a mediação pré-processual. Nós podemos falar disso um pouco mais para frente. Mas essa história da trajetória da mediação, e eu analiso isso como uma mudança de cultura, hoje ainda há alguma resistência na parte da advocacia, na parte do judiciário, ainda há, mas essa resistência está muito enfraquecida hoje. As pessoas já têm essa ideia e já partem para um entendimento de que a mediação, como você disse, Eduardo, no começo, tem sido essa mudança de cultura e vem trazendo a pacificação dos conflitos mesmo. Legal, muito obrigado. Agora, diga uma coisa, mediação e conciliação é a mesma coisa? Dentro desses métodos, a arbitragem também está encaixada aí nesse meio ou não? Não, eu acho que são todos métodos adequados de solução de conflito, mas cada um tem a sua vertente e a sua aplicação. A mediação, ela tem a finalidade de colocar alguém que faz uma preparação para ser mediador, de modo a que ele traga os mediandos, né? Hoje a gente não fala a palavra partes, porque as pessoas, os mediadores hoje não usam mais essa expressão, eles usam os mediandos, né? Faz com que os medianos busquem neles mesmos a própria solução do conflito. Essa é a grande diferença da mediação, que o mediador ele não apresenta soluções, ele busca
que as pessoas, os mediandos envolvidos, tragam as soluções intrinsecamente, ou seja, de dentro deles mesmos. Na conciliação, não. Na conciliação, o conciliador se permite discutir com os conciliandos aí, no caso, uma solução que apazigue os dois. Então, ele chega até oferecer algum suporte, algum subsídio para que isso aconteça. E na arbitragem é completamente diferente, porque a arbitragem ela é contratual. A arbitragem tem uma lei que estabelece que ela tem que estar prevista num contrato e ela é tão isolada que ela exclui a apreciação do Poder Judiciário. Quando você coloca um compromisso arbitral num contrato, ou faz um contrato elegendo a arbitragem para definir um determinado litígio, o que acontece? Você abre mão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não interfere em momento algum. Se você tiver uma arbitragem socorrer do Poder Judiciário, o Judiciário não conhecerá dessa ação, julgará extinto o processo, porque a arbitragem tem um ritual próprio, quando você opta por ele, a arbitragem vai seguir a lei da arbitragem. E mais, o Judiciário só interfere em problemas de anulação da arbitragem. Ele anula a arbitragem, mas não substitui a decisão arbitral. Ele anula a arbitragem se houver fraude ou alguma ilegalidade, mas determina que a arbitragem continue ou que outra seja feita. Ele não substitui a arbitragem se ele anular a arbitragem, determina outra. Então, essas são, basicamente, em linhas gerais, a diferença que existe entre mediação, conciliação e arbitragem. Legal. E diga uma coisa, qualquer pessoa pode ser um mediador? Olha, tem alguma profissão que seja mais adequada, cujo perfil seja mais complementar a essa circunstância, a essa atividade? Olha, graças a Deus que nós conseguimos colocar e fazer com que as pessoas entendam, né? Você também é um expert no assunto, sabe disso, uma gama de pessoas capazes de fazer mediação. Mediação é um curso em que qualquer pessoa pode participar dele. Logicamente, a primeira ideia das pessoas, para fazer mediação, eu preciso ter direito, preciso ter feito direito, eu preciso entender dos direitos. Na verdade, não é nada disso. Por quê? Porque a mediação, ela, dependendo da hipótese capaz de ser mediada, e hoje já nós podemos mediar qualquer tipo de ação, né? Qualquer tipo de ação, inclusive no direito público, no direito do trabalho, né? Depois nós podemos explorar isso melhor, pode fazer a mediação. E quais são as áreas, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, acho que o exemplo fica melhor. Se você vai fazer uma mediação na área de família, que é uma mediação muito comum e de muito sucesso, né? O Tribunal de Justiça solta a estatística, na área de família, dá mais de 85% de mediações frutíferas. E nem sempre o melhor mediador na área de família é um advogado. Às vezes é um psicólogo, às vezes é um assistente social, né? Então, a grande vantagem da mediação é que ela comporta a participação de quaisquer pessoas que queiram desenvolver essa atividade e desenvolver esse sentido, né? Porque, na verdade, para você ser mediador, você precisa ter um diferencial pessoal, que é a paciência, que é a vontade de entender o ser humano, que é conhecer os princípios da mediação que estão na lei, que estão no código, né? Então, você precisa ter todo um desenvolvimento de uma habilidade para isso. Porque para lidar com o ser humano, a gente sabe, é muito difícil. E um ser humano em conflito é pior ainda, né? Então, a mediação tem essa finalidade, fazer com que as pessoas se componham, saindo delas a solução. Então, o mediador não vai apresentar a solução, ele vai fazer com que as pessoas envolvidas, os mediandos, tragam essa solução. Por isso que esse conflito se pacifica, né? Por que é que a gente diz que a decisão judicial ela não pacifica, ela só põe fim ao processo?
Porque quando o juiz decide que A ganhou de B ou B ganhou de A, ele não consegue pacificar. Pelo contrário, a decisão judicial, ela põe fim processualmente àquele conflito, mas não põe fim ao conflito íntimo, nem ao conflito interno entre as pessoas. Ela põe um conflito de direito material. Ela acaba com o conflito do direito. Ela diz, você tem razão, você não tem razão, você vai pagar isso ou você vai pagar aquilo. Fora isso, não pacifica as pessoas. O que pacifica efetivamente, traz a paz íntima, espiritual, uma paz de alma para as pessoas, é a mediação. E diga uma coisa, qualquer assunto pode ser levado à mediação ou existe, por exemplo, algum tipo de limitação de valor, ações ou questões muito valiosas não podem ter, questões muito baixas, envolvendo questões corriqueiras de uma venda e compra de algum eletrodoméstico, por exemplo, ou a mediação serve para tudo, qualquer tipo de conflito? A mediação, ela tem essa vertente. Ela serve para todos os tipos de conflito, né? Conflitos de empresas, serve para conflitos de pessoas, serve para conflitos de grupos. Hoje nós temos, assim, a mediação, estatisticamente, ela funciona e ela tem sido aplicada muito na área de família e na área de consumo, né? Então, essas duas áreas são áreas, assim, muito sensíveis e fáceis de mediar, né? Assim, elas têm um apelo muito maior e elas trazem uma tranquilidade na mediação. Então, mas isso não exclui, por exemplo, a área trabalhista, a área pública. Até há pouco tempo, o poder público não mediava. Ele dizia, olha, a lei, eu tenho que ter uma lei para poder fazer uma mediação, para poder chegar num denominador comum. Hoje não. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela tem o Sejusc dentro dela para cuidar da parte de impostos, taxas e tudo mais. Faz mediação com os contribuintes, né? E a mediação, ela é tão importante que ela leva ao ente público principalmente aos entes públicos que lidam com a população, com as pessoas, né? De uma educação e de uma argumentação capaz de fazer com que o poder público tenha uma comunicação melhor com a sociedade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no Tribunal de Justiça, eu cuidava do núcleo. Nós fizemos uma preparação para a Guarda Civil Metropolitana e nós fizemos um curso de mediação para os guardas civis metropolitanos, que atendiam a população nos momentos de conflito, nas ruas, nas favelas, nas comunidades. Então, eles tinham um approach muito melhor do que não tinham a preparação na mediação. Eles solucionavam os conflitos, por quê? Porque eles tinham a técnica da conversa, a técnica da argumentação. Então, esse é um fator da mediação extremamente importante, né? Que o poder público está começando a ingressar nele e vai facilitar o contato do público com o poder público, vai facilitar muito. Então, nós temos, não só nas áreas civis, dos direitos disponíveis, né? E até alguns indisponíveis, mas que num determinado momento podem ser objeto de uma transação, podem ser utilizados na mediação. E aí, dois tipos, né? A mediação judicial e extrajudicial, que oportunamente podemos falar. É exatamente essa questão que eu imagino agora que a gente possa abordar. Eu fico imaginando um contrato, por exemplo, que contenha uma cláusula de mediação. Você faz um contrato qualquer, pode até ser um contrato de adesão com uma cláusula compromissória de mediação. Caso este contrato seja submetido ao judiciário, por algum acaso, o juiz vai determinar que haja uma mediação anterior à apresentação de uma resposta ou anterior à citação do réu para conhecer os termos dessa ação? Essa cláusula, se ela existir num contrato, ela é válida, ela pode ser imposta pelo juiz?
Olha, ela é válida. Eu acho até que isso traz para quem coloca na cláusula uma demonstração de que ele pretende solucionar algum conflito existente em razão daquele contrato de uma forma amigável, de uma forma consensuada, de uma forma consensual. Isso não obriga, não é como a arbitragem, em que exclui a participação do judiciário, né? Na mediação, não a existência da cláusula compromissória não exclui a participação do judiciário, mas dá ao juiz o indício de que a parte que colocou pretende fazer a utilização da mediação. Então, o que ele faz? Ele, essa cláusula, ele pode utilizar aquela mediação prévia que o judiciário tem, né? Ou seja, o que o Código de Processo prevê, entrando a petição inicial, antes da citação do réu, o juiz pode mandar para a mediação, suspende o prazo e vai para a mediação. Então, tendo no contrato essa possibilidade, o juiz pode agir dessa forma, ele não vai desjudicializar. Ele não pode dizer, olha, eu não aceito porque há cláusula compromissória. Por quê? Porque a lei é diferente da lei de arbitragem, porque a lei de arbitragem expressamente exclui o judiciário, o processo expressamente exclui o judiciário, né? E aí, na lei de mediação, não há exclusão, nem no código a exclusão da mediação. Mas dá, sim, o norte para o juiz dizer, olha, a intenção da mediação, tanto tem a intenção da mediação, que foi colocado no contrato a cláusula compromissória de mediação. Isso é uma sinalização para o juiz de que ele deve, então, mandar para a mediação, ainda que dentro do Poder Judiciário, como tem os sejusques, né, ele pode mandar para um sejusque e fazer essa mediação, e depois, se não houver uma conclusão satisfatória da mediação, volta, então, para dar prosseguimento da ação judicial. Essa é a linha, mais ou menos, que deve ser adotada. Legal. E diga uma coisa, o que você acha? A mediação extrajudicial comparada com a mediação judicial, existe alguma diferença? A judicial, por alguma circunstância, ela é, entre aspas, mais forte do que a extrajudicial? Não, não. A judicial, a mediação judicial, ela só existe dentro de um processo. Então, já existe um processo e essa mediação vai ser feita dentro do judiciário por um processo, né? A extrajudicial, ela pode ser feita pelo próprio Sejusc, né? Embora ela tenha, o Sejusc seja um órgão do Poder Judiciário, se não há um processo judicializado, aquela mediação feita no Sejusc, ela é extra processual, digamos assim, portanto, extrajudicial. E aí permite a homologação do juiz do Sejusc daquela composição que foi feita. Exatamente como acontece numa Câmara privada, por exemplo, né? Uma Câmara privada online, por exemplo, que hoje nós temos várias, né? Temos muitas, inclusive a JusPro, da qual fazemos parte, foi a primeira Câmara a ser homologada no Tribunal de Justiça, no CNJ também. Então, essa Câmara ela vai fazer a mediação, pegar, se ela for frutífera, pegar os termos da mediação e encaminhar para o juiz do Sejusc como aquela mediação feita no Sejusc. O juiz homologa e tem força de sentença judicial, como se tivesse tido um processo judicial. E, na verdade, houve todo um desenvolvimento de uma mediação extrajudicial, ou seja, fora do Poder Judiciário. Então, a mediação, quer seja judicial, quer seja extrajudicial, ela tem a mesma força, ela tem o mesmo grau de decisão judicial, homologatória, portanto, de uma decisão que foi tomada por um juiz, ratificada por um juiz. Na verdade, eu acho que nós nem precisaríamos disso, né? Mas eu acho que, nesse primeiro momento de mudança de cultura, isso dá uma segurança jurídica para as pessoas que se envolvem na mediação. Então, é bom saber que um juiz vai analisar no final aquela composição. Por quê? O juiz é o fiscal da legalidade dos termos de um eventual acordo. Ou seja, o juiz está obrigado a homologar qualquer acordo? Não. Ele vai analisar se esse acordo não é leonino, se esse acordo não está beneficiando de mais alguém. Então, ele vai fazer toda uma análise desse acordo e se esse acordo tiver efetivamente condizente
com o direito e com o equilíbrio e a igualdade das partes, ele vai homologar e vai se tornar uma sentença a ser cumprida. Se a pessoa fez a mediação e não cumprir aquilo que ficou avançado e homologado pelo juiz, caberá aí a execução, ou seja, o cumprimento forçado daquela obrigação assumida. Doutor Brock, temos uma pergunta aqui. Opa, mande lá. Então, veio da Flávia Alves. Ela está perguntando se, diante das sessões de julgamentos remotos do Judiciário atualmente, se, na visão do doutor Amorim, a mediação e a conciliação online saem mais fortalecidas depois da pandemia. Olha, posso responder, Claro, doutor Eduardo? levantou bem a bola. Fique à vontade para cortá-la. É o seguinte, a pandemia ela vai trazer uma mudança radical e total em muitas áreas do conhecimento. E não será diferente no Poder Judiciário, né? Até hoje, essa resistência que existia das conferências, dos despachos online, das decisões, das sessões de julgamento online, isso vai ser algo que nós vamos ter que entender que vai mudar, né? Mudará com certeza, né? Já está mudando. Por quê? Porque as pessoas, com esse período, estão entendendo que isso vai ser um mecanismo de comunicação muito mais ágil e talvez muito mais eficaz, porque nós não vamos entrar numa fila de milhões de pessoas querendo conversar com um juiz, por exemplo, se nós podemos marcar uma hora e ele atenderá sem que as pessoas tenham que se locomover, né? Eu faço um comparativo com as câmaras de mediação que são online. Elas fazem a mediação à distância. Então, o mediador está num determinado lugar e os mediandos fora dali. Eles fazem a mediação da mesma forma que eles estivessem juntos, sentados em uma mesa. Qual o resultado? O resultado é o melhor possível. As pessoas não têm que se deslocar, não gastam esse tempo, chegam na hora. Então, tudo isso vai ajudar. Eu acho que a pandemia, lógico, lamentando tudo que está acontecendo, né, ela vai forçar-nos a tomar um caminho muito diferente do que nós estamos habituados. Nós sairemos dessa mesmice de ter que ficar nos deslocando para parar de nos deslocar e nos comunicar dessa forma, aliás, como nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. Só para complementar, eu acho até que as câmaras privadas de mediação, entre elas a JusPro, elas estimularam mais o judiciário a adotar essas outras soluções virtuais, porque elas mostraram que é absolutamente possível e viável você realizar sessões virtuais sem qualquer prejuízo dos envolvidos. Uma coisa muito mais célere, muito mais fácil, muito mais prática. Com um telefone celular, você resolve o problema de milhares ou dezenas ou milhares de pessoas em um único dia. Então, você consegue fazer essa realidade, essa prática, ela já serviu para demonstrar, para dar uma confiança maior para o judiciário e adotar agora essas novas soluções em tempo de pandemia. Aliás, eu queria até voltar um pouquinho aqui num assunto, falando um pouco sobre a questão de desjudicialização, e quer queira, quer não, a mediação ela acaba afastando do Poder Judiciário uma série de conflitos que poderiam inundá-lo com várias questões e várias circunstâncias aí. Essa desjudicialização, ela foi uma solução imaginada pelo Judiciário, ou ela foi uma imposição das circunstâncias, ou como uma pizza mezzo a mezzo? Qual a sua avaliação, Amorim? Olha, eu vejo, eu acho que a terceira hipótese sua é a mais viável. Ela foi uma solução que veio para ajudar a sociedade, mas, ao mesmo tempo,
ela veio para diminuir aquela judicialização desnecessária. Nós temos uma judicialização absurda. Só para você ter uma ideia, hoje, os juizados especiais que foram criados em 1995, a lei do juizado é de 1995, portanto, ela tem 25 anos. Né? A lei de mediação, ela tem 5 anos. Né? Então, vejam bem, os juizados especiais hoje estão abarrotados. Se nós olharmos a justiça comum e o juizado, a gente não sabe mais qual que demora mais. Né? Por quê? Porque ele veio para tentar desafogar nas causas de um valor até 40 salários mínimos, mas não resolveu. Por quê? Porque há um procedimento todo ritualizado que deve ser cumprido, apesar da pessoa poder ter 20 salários mínimos, ir ao juizado e fazer a reclamação verbal, como se aquilo não se transformasse depois num processo, só que sem advogado, né? Mas isso tudo tem citação, tem participação, então judicializa do mesmo jeito. E a mediação não. A mediação, ela foge de tudo isso. Então, por isso, os centros judiciários foram criados e para a pessoa vai direto lá, faz a mediação, já pega a homologação e vai embora. Entendeu? Então, tem aquele procedimento de judicialização de papel, ou hoje virtual, mas que você junta, que tem que ter uma decisão escrita. A decisão não tem que ser escrita, a decisão vai ser escrita só lá no final, quando ela for transformada num termo para o juiz homologar. Então, a mediação, ela pode ter 1, 2, 3 sessões, quantas sessões forem necessárias, mas ela vai com muito mais objetividade ao ponto de desavença entre as partes. Então, o mediador vai usar toda a sua habilidade para que as pessoas, tirar das pessoas toda aquela carga de litigiosidade, de desagrado que cada um tenha e possa conversar para solucionar. Então, ela veio, na verdade, por 2 motivos importantes. Primeiro, ela veio como uma ajuda social, para que as pessoas pudessem, em vez de litigar, de brigar, poder conversar, sentar-se a uma mesa, criar uma possibilidade das pessoas sentarem-se umas em frente às outras e conversar. E, ao mesmo tempo, isso tem um reflexo. Ele reflete no quê? Na diminuição de judicialização. Então, quando você começa a utilizar a mediação, automaticamente você tem que judicializar. Então, nós atingimos aí 2 vertentes. A primeira, que é ajudar o cidadão a poder solucionar o seu conflito de forma mais pacificadora, né? E a segunda, diminuir, diante dessa pacificação, o número de processos judicializados desnecessariamente. Porque se eu consigo, a conclusão que a gente chega se eu consigo fazer muitas mediações, como eu tenho feito na área de família, na área de consumo, que dá 80%, né, para aquelas pessoas que não procuram para solucionar, ora, são quantos processos representam isso? Muitos, porque nós estaríamos judicializando, às vezes, algo tão simples que as pessoas, um casal se senta para conversar, se judicializar, eles vão ficar brigando 15 anos por uma pensão alimentícia, por uma guarda de filho, eles podem sentar e conversar de uma melhor forma, desde que o mediador seja bem qualificado para isso, demonstrando a possibilidade de uma alienação parental, que pode ser um crime, que as pessoas têm que entender que os filhos não podem pagar por isso. Então, essas explicações que, às vezes, o juiz vai fazer lá na frente, né, já causou um desgaste no curso do processo. Então, a mediação veio justamente para fazer essas 2 coisas. Uma, para mostrar à sociedade que não precisa litigar por qualquer motivo. E segundo, que o judiciário está lá. Ele é um garantidor. Se precisar, ele vai ser acessado. Mas, se possível, para evitar o conflito maior. É isso que eu penso. Legal. Diga uma coisa, você acha, dentro desse quadro de estímulo à desjudicialização, você acha que é possível tornar obrigatória a mediação antes da instauração de um processo? Na sua visão, isso de alguma maneira ofenderia o princípio constitucional que diz que nenhuma ofensa a direito será excluída da apreciação do judiciário?
Olha, doutor Eduardo, essa é uma pergunta muito importante, muito interessante e muito inteligente. Essa pergunta, ela nos leva a uma conclusão assim muito importante, que é a seguinte: dentro do judiciário, quando nós falamos em litígio, né, nós sempre nos deparamos com decisões absolutamente capazes de causar danos irreparáveis às pessoas, né? E me reporte só o final da sua pergunta, que eu fiquei no início raciocinando. É a ofensa, eventual ofensa ao princípio que diz da Constituição, que fala que nenhuma ofensa justiça será excluído da apreciação do Judiciário. Isso aí foi uma discussão. Quando nós começamos a discutir a lei de mediação, nós fomos buscar todas as leis que respeitam a mediação pré-processual. E uma delas é a nossa próxima aqui da Argentina. Como eu citei agora há pouco, a Argentina, o que ela faz? Ela simplesmente determina que para a judicialização de uma ação, eu tenho que ter uma certidão de que eu fiz a mediação e a mediação foi infrutífera. Então, é um pré-requisito para isso, né? E nós, na época da lei, nós ficamos muito preocupados, porque nós tínhamos no grupo alguns ministros do STJ e eles entenderam que isso poderia causar uma inconstitucionalidade na lei, o que enfraqueceria a lei. Eu, particularmente, acho que não há exclusão do judiciário. Nós poderíamos ter colocado isso dizendo o seguinte: olha, a mediação ela será feita previamente, né? E, não sendo frutífera, você poderá se socorrer do Poder Judiciário. Aí algumas pessoas perguntam: mas e se eu tiver uma medida urgente? Por exemplo, saúde que não me paga para eu fazer uma cirurgia e eu tenho que fazer a mediação, esse tempo de mediação demora e o sujeito não faz a cirurgia e morre. Essa a grande questão. Mas essa questão seria uma exceção. Quando eu precisar de uma medida urgente do Poder Judiciário para que o meu direito seja preservado, eu teria uma tutela antecipada. Então, eu posso entrar com uma tutela, pedir ao Judiciário que me dê uma autorização para não fazer mediação e me dê uma decisão, porque eu preciso dela de caráter urgente e irreversível. Então, são duas situações diferentes. A maioria dos processos não existe tutela antecipada. A maioria dos processos poderiam ser tranquilamente mediadas antes. E nós abriríamos o flanco, sim, dizendo o seguinte: quando houver a necessidade absoluta da participação do judiciário, você se socorre do judiciário. Mas aí ele vai dizer: olha, essa medida é urgente, eu dispenso aí a mediação prévia, tá certo? Mas concedo a liminar e determino a mediação anterior. Então, mas ele concede a medida de urgência. Que a grande preocupação era essa: ora, se eu precisar de uma medida de urgência e eu tiver que mediar, o que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra, absolutamente. Eu acho que o fato é que nós não tivemos aí, e eu me coloco nesse meio, nós não tivemos a coragem de implantar isso. Deveríamos ter tido essa coragem. Nós teríamos tido muito mais sucesso, nós teríamos tido uma investida da mediação muito melhor se nós tivéssemos adotado isso. E duvido que o Supremo Tribunal Federal desse pela inconstitucionalidade. Mas o medo de enfraquecer a lei de mediação fez com que isso não constasse na época. Eu continuo convicto de que isso não afeta os princípios constitucionais do direito de ação e do acesso ao Poder Judiciário. Doutor Brock, temos mais uma pergunta. Com essa observação das medidas de urgência, obviamente. Doutor Brock, temos uma pergunta aqui. Veio da Suzana Costa. Ela quer saber se é necessário fazer curso para ser mediador e como é que funciona o processo seletivo para ser um mediador no judiciário. Olha, obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito interessante e respondo objetivamente. É assim: para ser mediador tem que ter um curso que várias
escolas dão esse curso, né? A Escola da Magistratura, a Paulista, a EPM, Escola Paulista da Magistratura, faz cursos para a formação de mediadores, né? E esse curso ele tem um número de horas, parece que são 60 horas, e depois mais 100 horas de prática, que você vai fazer essa prática nos Sejuscs. Então, você precisa, sim, fazer o curso, receber habilitação. Esse curso você vai ter aulas com vários professores de várias áreas, você vai aprender as técnicas de mediação e depois você se inscreve para entrar na mediação judicial. Aí você pode ser mediador no Sejuscs, os juízes eles recebem mediadores, a Escola da Magistratura encaminha, outras escolas encaminham, e eles fazem uma seleção na medida em que eles vão precisando de mediadores, eles vão convocando esses mediadores. Os mediadores são cadastrados no Tribunal de Justiça, nos tribunais de justiça locais e são cadastrados no CNJ. Por quê? Porque eles têm compromissos éticos de atuação. Como eles têm compromissos éticos de atuação, eles são controlados e fiscalizados, as suas atividades são fiscalizadas pelos tribunais de justiça, pelos núcleos permanentes, pelos juízes do Sejusc também. E também nas câmaras privadas, né? Eles podem atuar também em câmaras privadas. Então, ele não atua só no judiciário, ele pode atuar em câmaras privadas, quer em câmaras privadas presenciais, quer em câmaras privadas online. Mas é necessário, sim, fazer um curso. E há requisitos, por exemplo, para você ser mediador, você precisa ser bacharel, você precisa ter um curso superior. Se você não tiver curso superior, você pode ser conciliador. É o que diz a resolução do CNJ. Aproveitando um pouco essa questão prática que foi levantada agora, eu te pergunto o seguinte: o procedimento de mediação, ele é um procedimento demorado? Quando você faz uma comparação em termos de tempo e de custos com o judiciário, por exemplo, ele é mais caro do que as custas cobradas pelo judiciário? A mediação ela é muito mais barata do que a judicialização. Quando você entra com um processo judicial, você tem que pagar custas do processo. Óbvio, se você é alguém que não tem condições financeiras, você vai se valer da Defensoria Pública, né? Que a Constituição, dependendo do processo, a Defensoria Pública da União, do Estado, que vai fazer a sua defesa se você não tiver condições financeiras. Mas se você tiver condições de pagar um advogado, você vai pagar custas do processo, você vai pagar honorários do advogado, se você perder a ação, você vai pagar honorários do advogado da outra parte. Então, ele é muito mais custoso e muito mais demorado. Por quê? A mediação ela é muito mais célere, muito mais rápida. Ela dura algumas sessões, ou às vezes uma sessão só. Então, o custo que você tem no Sejusc é gratuito, e nas câmaras privadas, elas têm um custo baixo também. Elas não existe câmara que cobra custos muito altos. O CNJ soltou uma tabela recentemente de valores, que também não são valores que podem ser aplicados, né? Mas que não são valores exorbitantes. É assim como a tabela da OAB para os advogados, o CNJ soltou aí uma tabela recentemente dizendo quanto seria mais ou menos a hora da mediação e assim por diante. E as câmaras privadas podem cobrar, dependendo da qualificação dos seus mediadores, elas podem cobrar diferentemente dessa tabela por isso. Mas a regra geral é que o valor da mediação é infinitamente menor e o tempo também é infinitamente menor, né? Não existe processo que dure menos aí de 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Tá? São processos rápidos. Mediação, ela dura alguns meses. E se for uma mediação multidisciplinar ou interdisciplinar, nós aí vamos, no caso de família, nós vamos ter 2 mediadores, né? Que é possível a comediação dentro de uma determinada ação. As pessoas podem ter 2 especialidades diferentes de mediador, né? Um advogado e um psicólogo, ou um psicólogo e um assistente social, 2 trabalhando, cada um dentro de uma área específica. Então, você teria o custo desses profissionais na hora que eles estão trabalhando. Mas não há comparação entre o custo da mediação, que é muito superior ao custo do processo. Amorim, diga uma coisa.
Se eu for consultado por um cliente amanhã, vale a pena eu aconselhá-lo a inserir nos seus contratos uma cláusula de compromissória de mediação? Olha, eu acho isso uma maravilha. Eu acho que todos deveriam fazer isso. Eu acho que essa cláusula de mediação é uma demonstração para os contratantes, além, depois de se externar para o Poder Judiciário, para os contratantes de que, se houver alguma pendência naquele contrato, inicialmente a ideia é que as pessoas sentem-se para conversar. Isso é uma demonstração de que a sociedade está amadurecendo, de que a sociedade está evoluindo, está mudando a cultura, né? E o juiz, quando recebe um processo desse, como eu disse anteriormente, ele vai ver com muito melhores olhos a pessoa que coloca isso num contrato, porque ela vai ver que a pessoa tem intenção de conversar ao invés de litigar, ao invés de brigar. Então, isso é uma cláusula que deveria ser uma cláusula padrão quando não opta pela arbitragem, evidentemente, colocar uma cláusula de compromissória de mediação seria o ideal. Doutor Brock, mais uma pergunta chegou aqui. Opa! Então, é do Jorge Oliveira. Ele pergunta se cabe arbitragem no caso de quebra de acordo entre a Boeing e a Embraer. E como é que pode ser estabelecido o custo dessa arbitragem? Bom, eu vou responder porque é uma coisa assim, que é um momento, a gente sabe disso. Mas não seria muito bem o nosso tema aqui, mas, assim, vai caber arbitragem porque o contrato da Boeing com a Embraer prevê a arbitragem. Vai ser uma arbitragem internacional, normalmente por uma Câmara Internacional, ou a Câmara nós temos aí a CCI, que é a Câmara Francesa, pode-se optar por ela, pode-se optar pela Câmara, qualquer Câmara americana, ou Câmara inglesa, Câmara canadense, vai haver. E o custo, esse custo é sigiloso, porque esse custo nunca é revelado, né? Porque o processo de arbitragem, assim como o processo de mediação, eles têm a cláusula de confidencialidade. E essa cláusula, ninguém vai saber nunca quanto custou e quanto vai custar. As partes estabelecem e elas oferecem um valor. Agora, logicamente, tem todo um custo, né, do próprio processo de arbitragem e tem também o custo dos árbitros. Agora, tudo isso, ninguém sabe qual será o valor. Às vezes é um valor alto ou pode não ser tão alto. Tudo vai depender aí do que for, da Câmara que for escolhida e da qualificação dos efetivos árbitros a serem escolhidos. Normalmente são 3, né? Cada parte indica um árbitro e os 2 árbitros indicam um árbitro presidente, né? Normalmente funcionam 3 árbitros, né? O fato da parte indicar um árbitro não significa que esse árbitro será parcial. Pelo contrário, ele indica um árbitro porque cada um tem direito de indicar para garantir a igualdade. Um indica, o outro indica, e os 2 escolhem quem será o árbitro principal. Normalmente é isso. Será uma arbitragem, com certeza. Eu queria só fazer um pequeno complemento, mas não em relação a essa arbitragem aí entre Boeing e Embraer, seguramente vai ser uma coisa bem gigante do tamanho do próprio negócio, que é um negócio monumental, não é uma coisa que se observe todo santo dia. Acho que está envolvendo aí a oferta era uma coisa de 4 bilhões de dólares, que eu nem sei quantos zeros que tem essa quantia. Mas, Amorim, eu queria só fazer uma observação para ver se eu entendi direito. Você falou na resposta anterior sobre a cláusula compromissória, que faria sentido a cláusula compromissória de mediação e tal, exceto no caso de arbitragem. Mas eu acho que as 2 cláusulas elas podem conviver. Tanto a cláusula de mediação, a cláusula compromissória de mediação, como uma cláusula de arbitragem no mesmo instrumento. Uma não inviabiliza a existência da outra. Claro, é isso mesmo. Não, eu fiz uma separação de uma e de outra, né? Agora você está me pedindo para juntar as 2. Eu vou juntar, então. Eu vou falar sobre as 2 no mesmo, né? Não, é
sim. É possível, sim. Isso aí chama cláusula MED-ARB, né? É uma cláusula que inclui a mediação e a arbitragem ao mesmo tempo, só que ela vai dar uma ordem para isso, né? Essa cláusula existe, chama cláusula MED-ARB, e eu tenho, inclusive, um artigo escrito sobre a cláusula MED-ARB. As partes, elas podem colocar numa sequência, assim, a mediação, e não sendo frutífera, dar início à arbitragem. Ou então, elas podem colocar uma cláusula de arbitragem que prevê a mediação no meio dela, entendeu? Então, pode ser MED-ARB ou ARB-MED, dependendo da opção das partes. É possível, sim. E aí, foge do judiciário. Foge do judiciário por quê? Porque o judiciário vai enxergar que embora seja uma cláusula compromissória híbrida, né, ela vai prevalecer a não participação do judiciário em razão da existência da arbitragem, né? Então, aí, se tiver uma cláusula, a MED-ARB ou ARB-MED, nós vamos ter, então, a exclusão do judiciário, sim. Aí nós vamos ter, dependendo da preferência das partes, repito, começa na arbitragem, se for infrutífera, passamos começa na mediação, se for infrutífera, passamos para a arbitragem, ou iniciamos na arbitragem e, no meio dela, podemos transformá-la em mediação. É possível, sim, a coexistência das duas cláusulas no mesmo contrato. Legal. Bom, minha gente, acho que chegamos aqui ao fim do nosso encontro. Agradeço aí a todos a participação de todo mundo, a participação do Amorim, da Santa, da Fernanda, da Patrícia, muitíssimo obrigado. Santa, mais alguma consideração? Podemos apenas, então, somente não, falar... Não, não chegou mais nenhuma pergunta sobre o tema de hoje. Eu gostaria Legal. de comentar um assunto, posso? Deve. Fique à vontade, não, eu só por favor. Que é um tema que foi trazido recentemente pela Ordem dos Advogados, né? Que os advogados estavam pleiteando a participação do advogado na mediação obrigatória, a obrigatoriedade da participação do advogado, né? A lei de mediação, ela fala da participação do advogado, né? Só que o advogado, o que precisa ficar claro que o mediando pode ter o seu advogado, mas no momento da mediação, o advogado não deve participar do ato de mediação. Ele pode ser levado pelo cliente e permanecer na parte externa para uma consulta, se possível, por dois motivos fundamentais. O primeiro é que a mediação é confidencial, né? E por três motivos, na verdade. Segundo, que a presença de um advogado inibiria a outra parte de eventualmente falar tudo o que ela pudesse falar. Em razão do terceiro motivo, de que se ela fala alguma coisa, o advogado poderia utilizar numa futura ação judicial. Então, esses são problemas que uma coisa não exclui a outra. A mediação ela veio para acrescentar ao advogado um novo nicho, um novo caminho, um novo trabalho, né? E não para excluir do advogado o direito de exercer a sua profissão onde ele queira. Eu só acho o seguinte, que no momento da mediação, no momento em que o mediador tiver com os mediandos, a presença de um advogado não seria salutar na medida em que poderia causar um constrangimento e ferir o princípio da confidencialidade, né? Eu estou trazendo esse assunto porque isso foi um tema que foi comentado muito recentemente pela OAB. Eu acho que saiu até alguma matéria nesses sites jurídicos aí, a OAB estaria efetivamente trabalhando em relação a isso. Eu acho que a participação do advogado é importante, ele está na Constituição, ele faz parte do sistema de justiça, só que na mediação, dentro do ato da mediação, eu acho que seria um pouco comprometedor. Mas não é impossível que ele permaneça, por exemplo, na parte externa e o mediano possa consultá-lo no momento em que ele tem alguma dúvida jurídica. Ele sai, consulta e volta para continuar na mediação. Eu acho que isso seria a melhor solução, do meu ponto de vista. Só para comentar.
Perfeito. Inclusive na orientação do seu cliente. A preparação do seu cliente antes de uma sessão de mediação. A conversa e a orientação. Acho que isso daí é absolutamente inafastável da função do advogado. Ele não precisa necessariamente participar da sessão, que eu concordo plenamente com você. Mas a orientação é que é o mais relevante. Eu queria... Bom, minha gente, então... E você vai encerrar, eu só queria agradecer muito a oportunidade de estar participando. O doutor Eduardo sabe que é uma honra sempre estar aqui ao seu lado, sempre estarei, seremos sempre parceiros de todas as jornadas e todos os momentos. Você sabe a admiração que eu tenho por todos os nossos amigos lá do LBCA, de você, do Yun, do Solano, do Ricardo, de todos, enfim. Né? E eu queria agradecer a participação da Fernanda, a participação da Patrícia, em especial da nossa amiga Santa Maria, que sempre nos ajuda muito. Eu te agradeço muito e agradeço a participação de todos aqueles que nos assistiram e tiveram a paciência de ouvir, e espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa importante na área da mediação, que eu tanto prezo, que eu tanto gosto, que, na verdade, é um dos motivos do meu estudo jurídico. Muito obrigado. Legal. Pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado, Santa. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Patrícia. Meu muitíssimo obrigado ao meu caríssimo amigo Amorim. Espero que em breve a gente possa retomar as nossas conversas pessoais e não virtuais. E quero lembrar a todo mundo aí da LBCA que amanhã continuamos no nosso Summit, 2 encontros absolutamente imperdíveis. Às 9h, o nosso querido professor, doutor Mônaco, vai estar com o Solano. E às 4h, o Yun com o Ricardo Sayeg. Então, será um dia de grandes discussões e de grandes reflexões. Espero que todos aproveitem bastante. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.